Meu nome é Renato Souza, diretor então de Inclusão, Diversidade e Sustentabilidade Corporativa aqui na PwC Brasil. Antes de a gente começar esse painel, que, enfim, é até difícil olhar aqui um pouco para o lado, porque tem pessoas gigantes, e para mim é um desafio grande, inclusive, mediar esse painel, porque são pessoas que têm uma representatividade na minha carreira imensa. Eu já vou contar um pouquinho para vocês. Mas me autodescrevendo, sou um homem branco, cisgênero, cabelo preto, curtinho, uso barba também preta. Hoje estou vestido todo de preto. E é um prazer imenso estar aqui com vocês, fazer parte dessa jornada da PwC, muito bem colocada pelo Leandro Camilo. Agradecer ao Leandro Camilo, em especial também ao Marco Castro, pela liderança exercida nesse tema dentro da PwC. Como não vou ficar aqui me repetindo o Leandro Camilo, mas faz parte toda essa construção que a gente teve. A gente não chegou aqui por acaso, teve ali um caminho bastante cuidadoso, com muitas reflexões, muita profundidade e com a ajuda de todas essas pessoas que estão aqui hoje nesse painel. Por isso que esse painel, para mim, ele é muito representativo, né? A gente tem aqui Reinaldo Bugarelli, Rafael Vicente, Margarete e Ana Lúcia Duetos. Todas essas pessoas já fazem história na temática de inclusão e diversidade no Brasil há muito tempo. Então não teria outra forma de a gente começar o nosso summit sem essas pessoas aqui conosco, né? Então, palmas. Uma curiosidade. Nos movimentos que eu fiz de vida e de carreira, como eu falei, muitos tiveram, Reinaldo, você está com 35, né, Rei? Eu estou com 20. Então... Perdi a voz agora. Mas conheço o Reinaldo há muito tempo. Ele foi o cara que me inspirou a direcionar toda a minha carreira e a construção do meu conhecimento para o tema de inclusão e diversidade, né? Acho que, obviamente, que eu tenho muitas pessoas aqui que eu não conheço, mas não é novidade para muita gente que eu tenho uma formação extremamente técnica, né? Eu sou um farmacêutico bioquímico. Então, eu tive que fazer uma rotação gigante. Se alguém quiser tomar um café depois para debater sobre carreira, estou super à vontade. Mas foi uma rotação gigante. E essa rotação foi feita quando eu ouvi esse cara falar a primeira vez na empresa onde eu estava, né? Então, as coisas precisam... Deu certo, hein, gente? E deu certo. Tá dando. Cadê o Marco? Tá dando, né, Marco? E Margarete, uma curiosidade. Quando eu fui fazer um terceiro movimento de carreira, só para deixar claro o tamanho da admiração que eu tenho para essas pessoas, eu fui até um evento onde ela estava, esperei o evento acabar e falei: Margarete, posso falar contigo um segundo? Recebi uma proposta tal, não tenho certeza do que eu faço. Ela virou e falou assim: vai, porque lá é o lugar onde você vai conseguir fazer o que deve ser feito. Que lugar era esse? A PwC Brasil. Então, obrigado também. Pessoal, sem mais delongas, queria começar aqui o nosso bate-papo, direcionando uma pergunta para a Margarete. Vou pedir para você se apresentar, fazer sua autodescrição também. Mas o tema que eu vou trazer aqui agora é em relação a um descompasso que a gente tem visto por meio de pesquisas PwC, mas também por um conhecimento mais empírico que a gente olha e de comportamento e temperatura de mercado. Há uma desconexão entre o que a alta liderança entende o que está fazendo versus o que os funcionários estão percebendo enquanto proposta de valor dentro da organização. A liderança entende que está fazendo muito, os funcionários não estão vendo esse valor agregado na ponta. Como que você avalia isso hoje? Obrigado por estar aqui com a gente. Olá, gente, bom dia. Muito bom estar aqui com vocês. Primeiro a minha audiodescrição, eu sou uma mulher branca, de cabelos loiros, em torno de 60 anos, eu preciso contar para vocês, porque eu falo bastante. Minha terapeuta pediu para ir falando que a gente... eu estou vestida com um terninho bege, uma blusa verde, sou cisgênero, hétero, sou mãe e avó. Eu preciso falar essas duas coisas, porque isso marca muito a minha vida e quem eu sou, né? Prazer imenso estar aqui. Eu também sou fã aqui de todos, inclusive sua fã, Renato. Bom, a questão da dissonância, né? Como diminuir essa dissonância entre a liderança entender que o ponto que diversidade e inclusão é estratégico para o negócio e a percepção dos funcionários. Tem muitas formas de analisar isso, tá? Eu vou pegar um caminho. Entre a intenção, né, quando eu falo diversidade e inclusão é uma pauta estratégica para o negócio. Eu tenho uma intenção, eu digo isso.
E as iniciativas pragmáticas têm uma longa distância, né? E o que a gente vê com mais frequência, e de forma alguma, porque tem muitos líderes, inclusive os líderes e CEOs das empresas que a gente se relaciona no Movimento Mulher ou clientes da Goldenberg, eles são o topo do topo, né? São marcos, assim, pessoas que fazem, falam, mas a grande maioria diz que isso é central, mas não tem atuação. Então, os funcionários não percebem isso. A diversidade, a jornada de diversidade, equidade e inclusão, ela tem que ter o CEO como uma liderança que se manifesta publicamente em relação ao tema e que conecta esse tema com a estratégia da organização. Eu estou falando do DNA, com os valores, a cultura da organização. Ainda a gente se vê, porque teve uma pesquisa também da BRH, então os RHs que falaram, né, sobre isso. Ainda existem muitas empresas onde esse tema é liderado por RH, né? Com certeza, o RH, a gestão de pessoas, é fundamental, né, nas iniciativas. Mas ele tem que partir, eu sempre falo, saiu da gavetinha da mesa do RH e está na frente, em cima da mesa do CEO, esse tema. Porque se não tem esse olhar estratégico e linkado aos negócios, a questão não vai caminhar. A outra coisa, tratar diversidade, equidade e inclusão como uma iniciativa empresarial, como se trata todas as outras, né? Tem que ter um diagnóstico, tem que entender onde eu estou, tem que ter um posicionamento e diretrizes. Eu falo sempre isso porque eu vejo muitas empresas que fazem o diagnóstico e depois desenham as ações, né? Atração, ação afirmativa e tal. E aí eu pergunto, mas vocês querem ir em qual direção, né? Porque não é só onde estamos e como eu vou chegar lá, eu tenho que saber onde eu quero chegar, né? A questão da governança é essencial. Tem muitos, e alguém comentou aqui, não sei se foi o Camilo ou o Marco, tem muitas empresas que entendem que os grupos de afinidade, que são voluntários, são os responsáveis por liderar e executar as iniciativas relacionadas à diversidade, equidade e inclusão. Isso é injusto com eles, e isso não vai viabilizar o avanço do tema, né? E a outra questão, além de ter o plano estruturado, com metas, com KPIs, a lógica é a mesma empresarial, delegar também e responsabilizar média liderança, que tem sido, gente, a média liderança, um dos maiores desafios que a gente está tendo nas empresas, né? A gente chama de frozen middle, porque a gente consegue falar com a alta liderança, engajar, consegue os grupos de afinidade, analistas e assistentes, esse meio que, na verdade, é o dia a dia, é ele que tem autonomia, é muito difícil de engajar. Então, ter a meta institucional não vai viabilizar que as pessoas se responsabilizam. A gente tem que dividir essas metas por área e responsabilizar as lideranças de cada área por isso. E transparência, visibilidade e comunicação. A gente tem que fazer diversidade e inclusão e comunicar o tempo inteiro. A comunicação é uma ferramenta fundamental, exatamente para não gerar essa percepção de que nada está sendo feito ou que não tem clareza na iniciativa. Então, a estrutura da jornada de diversidade e inclusão ela tem que ser muito concisa e muito como um negócio, essa é a verdade. Eu sempre falo, por exemplo, você sabe vender cimento, você sabe tão bem vender seguro. É isso, a lógica é a mesma, né? Não adianta você falar sobre isso sem ter intenções e saber como caminhar. Excelente, Margarete. Essa reflexão que você traz sobre a liderança ela é crucial, porque muitos temas numa organização podem existir sem necessariamente a compra efetiva e incondicional da alta liderança. Mas esses temas mais transformacionais que determinam um esforço, uma coragem, uma mudança de status quo para fazer com que as coisas funcionem de uma forma diferente do que estavam funcionando de forma centenária, precisa da alta liderança, inclusive para dar o tom para essa média liderança que a Margarete bem colocou, que normalmente é onde as estratégias ficam mais travadas e não ganham essa tração. E você tem um grande descompasso, né, do que a alta liderança está falando e o que está sendo enxergado lá na sua operação, porque a média não comprou. Então, é super importante isso, né? Enxergar a área de diversidade e inclusão não como uma área única e exclusivamente com foco social. É claro que ela tem isso, porque aqui a gente está falando, em especial, em promover acesso a espaços que, historicamente,
determinadas pessoas não conseguiram acessar, ou se acessaram não na mesma qualidade e velocidade que as outras pessoas, historicamente, acessavam esses espaços. Mas, além disso, tem a lógica de negócio. É uma área de negócio, precisa estar estruturada, ter foco, governança. Não é pela boa vontade, né? E, nesse sentido, Rafa, queria levar a conversa para ti sobre a liderança inclusiva. Se fala muito disso hoje, né? Quais seriam esses comportamentos, inclusive do aspecto ético-racial? Como que você vê essa liderança sendo corresponsabilizada pelo avanço dessa temática dentro das empresas? Bom dia a todos. Primeiro eu vou fazer minha autodescrição. Eu sou um homem negro, estou com um blazer azul, uma calça preta e cabelo curtinho. Mas já quero começar com um protesto, porque você falou do Reinaldo, falou da Margarete e não falou de mim. O Rafael, ele foi responsável por eu sempre ter o melhor coffee em todos os eventos. Porque antes de aceitar, ele pergunta o que vai ter para comer. E da nossa cara amiga ali. Quero alertar que ele vai ser futuro ministro do Supremo. Então, presta atenção e trate ele bem. Bom, mas resumindo, primeiro, então, boa tarde a todos. E depois do que a Margarete falou, já pude ir embora. Mas, de qualquer forma, essa questão da liderança e o tema no Brasil, principalmente quanto à questão racial, é razoavelmente novo, né? A gente tem o engajamento da agenda, principalmente nos últimos 5 anos. E a gente tem, principalmente, ainda uma dificuldade de compreensão de um tema que é extremamente complexo. Porque, tudo bem, a gente sabe que o racismo é ruim. Agora, como é que isso se translitera ou se transpassa para o resultado? Quando a gente tem dificuldade de sair de racismo e mostrar o resultado na empresa, aliás, até o merchan da Margarete, porque ela falou iniciativa empresarial, no caso, somos nós. Mas a grande questão é o seguinte: esse esforço contínuo de manter toda essa agenda alinhada ao planejamento, ao propósito e às estratégias da empresa. E esse tom da liderança é extremamente importante porque, primeiro, muito do caminho precisa ser construído. A gente tem alguns elementos norte-americanos, sul-africanos, até umas questõezinhas europeias, mas o caminho no Brasil precisa ser construído. E muito do que precisa ser feito, simplesmente nunca foi feito. Não tem paradigma, tem um modelinho aqui, uma boa prática ali, mas você precisa que o líder, então, compre essa ideia. E comprar a ideia, é como a gente diz lá na iniciativa, a gente não é imparcial. Você comprar uma causa tem seus ônus e tem seus bônus. Então, no nosso caso, a gente prefere errar por propor ações e por tensionar o limite, porque qual que é a grande questão? Você fazer mais do mesmo, o resultado é igual. Você precisa estar tensionando a corda o tempo inteiro. Você precisa estar ultrapassando os limites do que existe. Vou dar um exemplo. A gente, quando foi criar o índice de equidade racial nas empresas, não tinha paradigma no país, mas precisava fazer. Como é que a gente ia minimamente mensurar, gerenciar, padronizar os dados? E era um negócio maluco. A ideia era boa, a metodologia era boa, mas se a gente ia conseguir convencer as empresas e se ia dar certo, são outros 500. Inclusive as possíveis críticas e erros e por aí vai. Então, principalmente nesse momento que a gente está mais ou menos saindo, já tem um razoável consenso de que diversidade e inclusão e diversidade racial é importante para o negócio, tem uma agenda razoavelmente estabelecida e um razoável consenso de que racismo é ruim. Isso já é um negocião, já caminhamos. Só que agora a gente está entrando numa linha dura que você precisa, como o Camilo falou, de muito conhecimento técnico acumulado. Em que sentido? Olha, você fazer mais uma sensibilização, mais trazer sei lá quem no TikTok, fazer sei lá o quê, o que começa a acontecer? Primeiro, a gente tem vários estudos que demonstram esse problema da média liderança. Por quê? A gente geralmente trabalha nas grandes empresas a partir de equipe. A gente fala muito de equipe, aquela coisa toda. Mas a análise de performance é individual. E aí, você tem pessoas saindo muitas vezes das equipes, ou gerentes ficando com vagas abertas, o contagiro da performance correndo, tendo que entregar resultado, e ou ele não vê sentido nas ações que estão acontecendo relacionadas à diversidade, mais especificamente falando de diversidade racial, ou ele não vê sentido nessa movimentação de pessoas que acaba queimando o tempo da equipe, da execução e coisa do tipo. Tem um trabalho também estratégico de comunicação que precisa ser demonstrado minimamente.
o que a Margarete falou. Mas o que vocês estão fazendo, afinal de contas? Mas um evento aí, jogar um confete, que é importante essas ações, mas o que você está fazendo? Então, e isso é muito o papel da liderança. Por que sentido? Esse alinhamento, quando a liderança entende isso e traz isso para a mesa de decisão da diretoria. Aliás, no segundo, eu participei da revisão, possivelmente, acho que todo mundo aqui participou da revisão do novo Código de Boas Práticas do IBGC. Hoje tem nome e sobrenome. Olha que coisa interessante. O papel de manutenção e de garantia de diversidade, não mais de ideias, mas de pessoas na diretoria executiva, é do conselho. Por exemplo. Então, isso tem que estar na pauta do conselho e tem que estar na pauta do C-Level. Por quê? Porque aí, quando você vai falar de análise de risco, você vai colocar discriminação para muitas empresas em vários setores. É um risco extremo. Isso precisa estar na pauta. Quando você vai falar de compliance, você vai trazer todas as questões. A partir dali, quando você vai falar do jurídico, quando você vai falar de compras, então veja, você está falando de negócio. Você tira essa ideia de que é alguma coisa relacionada a pessoas, e é também, mas você traz, e essa visão, esse norte precisa ser dado pela liderança. Ainda, e como muitas vezes, certamente todos aqui, têm dúvidas, têm receios, têm questões e por aí vai. Mas você já tem uma definição. Bom, eu tenho um compromisso com essa causa. Hoje, o que eu vejo no mercado, as melhores práticas estão indo para cá. Então, eu vou também nesse sentido. Mas e a gente fala, esse tema, você precisa ter casca grossa. Porque você está sujeito ao erro o tempo todo. Mas é muito melhor você errar intencionalmente, tentando promover a inclusão e a diversidade, do que não fazer nada, que é o que acontece muitas vezes. Então, esse papel de levar para frente o tema é o líder que vai comprar a briga com a média liderança, vai comprar a briga do jurídico. Quantas e quantas vezes a gente recebe devolutivas negativas do jurídico? Não pode fazer. Antes não podia fazer censo, porque não podia perguntar se era negro. Na questão LGBTQIA+, piorou, né? Agora não pode porque é LGPD. E pode, tá todo mundo fazendo aí para cima e para baixo. Inclusive, a partir de 2026, o quadro de referência de pessoas passa a ser obrigatório na B3. Então manda uma cartinha lá, tá tudo errado, não pode fazer. Então, quem puxa isso? Precisa ter alguém puxando ali. E esse alguém, geralmente, é a liderança. Porque problema para apresentar, tem um monte. O negócio é como que a gente supera isso. Muito bom, Rafa. Obrigado. É isso, né? Tem que ter alguém fazendo. E alguém com conhecimento, com comprometimento. O que você trouxe aí da parte dos conselhos é muito real. Eu estou ali envolvido também no IBGC, num processo de... Um momento que a gente discute sociedade 5.0, futuro do trabalho e tudo mais. E é óbvio que eu sempre puxo a sardinha para a temática que a gente está tratando. E está bem distante, né? As coisas têm evoluído, a cartilha, algumas condicionantes, mas a grande preocupação, pelo menos dos conselheiros que estão ali comigo discutindo, ainda é o resultado em números. E tem uma dificuldade de entender o aspecto de diversidade e inclusão também como parte intrínseca desse resultado em número que aparece no final do mês, na última linha. Então, tem um processo importante para a gente poder caminhar. Considerando tudo isso que foi falado até agora aqui pela Margarete, pelo Rafa, como que você vê os fóruns, e você sendo aí o criador do Fórum de Direitos e Empresas LGBTI+, com essa grande repercussão que a gente tem hoje, como que você vê os fóruns se movimentando nesse contexto, impulsionando essa agenda corporativa, trazendo a liderança para o debate? E já deixo também aqui a outra pergunta para ti. Como que a gente consegue influenciar por meio de fóruns, ou até mesmo pelo segundo setor também, o debate público? Maria, quanta pergunta. Prazer imenso estar aqui com você, sempre te admirei. Você vê, eu invisto nas pessoas, né, profetizo ali com vocês, prestem atenção que esse cara também é bom. Alegria estar aqui com vocês, né, nesse painel, nessa casa que tem tanto a contribuir com vocês, e a gente aqui procurando, né, trocar essa ideia sobre o momento atual. Eu sou uma pessoa LGBTI+, eu digo dessa forma, que é para trazer comigo toda a comunidade, né, junto. É uma forma da gente estar trabalhando essa questão. Sou uma pessoa branca, sou uma pessoa sem deficiência, sou uma pessoa 60+, sou uma pessoa sem tantos cabelos. Tem gente pior do que eu, mas eu vou ficar quieto.
Tô com uma camisa amarelona aqui, não sei nem o nome, dessa cor. Areia? Não sei. Um óculos azul e uma meia, que eu tentei achar uma meia LGBTI+, mas eu trouxe uma meia Alckmin, serve, 2001, o Instituto Etos começou, vou contar um pouco essa historinha, porque eu acho que é importante. 2001, o Instituto Etos começou a fazer uma pesquisa com as 500 maiores empresas, exatamente para olhar o perfil social, racial e de gênero. Foi revolucionário. Já em 98, eu estava lá na criação do Instituto Etos, os indicadores Etos já tratando de diversidade como uma base para se pensar esse negócio, não um negócio qualquer, é um negócio sustentável. Não é um resultado qualquer, é um resultado sustentável, ou seja, que se conecta com o tempo e lugar onde ele existe e gerando impactos positivos, né? Para hoje e para amanhã. 2001 foi tão revolucionário ter aquela pesquisa com as 500 maiores empresas, porque começou a dizer para as empresas, você pergunta para as pessoas? Não, não pode perguntar. Raça, cor, gênero, idade, não pergunte nada. Né? Por quê? Porque eu lido com pessoas, eu trato todo mundo igual. Por que eu vou ficar agora olhando as coisas? Então, você vê, um outro paradigma que a gente veio fazer. Chegou 2010, já era a 4ª pesquisa, talvez, foi lançada lá na Zumbi, e a gente viu que de 2001 para 2010 não teve evolução. Era mínima. A gente celebrava cada pesquisa. Mulheres saíram de 6, naquela época acho que foi para 12, 11, 12. Fala, uau, né, em cargos executivos. Mas assim, estava num ritmo muito lento no país. Eu era o consultor de diversidade na época, né? Vocês não tinham escolha. Era só eu, porque não tinha demanda. Ninguém queria saber desse tema, ninguém queria se dedicar a esse tema, porque não tinha demanda, não tinha nada, né? Então, eu, com uma rede de relações já importante, aí comecei com o Walmart para a gente criar o movimento Mulher 360, né? 2011. E já com essa história, assim, vamos reunir as empresas junto com o Etos, junto com o ONU, junto com um monte de coisa, mas vamos dar liderança para as empresas, que já responde a tua segunda questão também. Que era assim, a gente precisa dessa liderança que está entendendo do tema, que está comprometida com o tema, que quer falar do tema e precisa que a sociedade tenha isso, não só o espaço público, o próprio ambiente de negócios, antes de tudo, precisa que essa liderança assuma essa liderança, né, dos temas todos dessa agenda. E o Mulher 360 foi o primeiro que a gente criou com compromisso, não networking, mas compromisso, uma agenda de trabalho. Nós criamos na época uma agenda de 5 temas e depois aí foi direto para os UEPs, né, para os princípios de empoderamento da mulher. O mesmo aconteceu com a rede empresarial de inclusão social, que aí foi o Ribas, falecido, lá pela Serasa. Você vê, sempre tem uma pessoa, sempre tem uma empresa, né, para dar o início, sempre tem a nossa participação nessas questões. Foi também importante. Ele não quis adotar a ideia da agenda, que foi um problema, depois mudou, hoje a Reis tem. Depois veio o Fórum de Empresas e Direitos LGBTI+, 2013, como eu sou um homem gay, é o único motivo que eu vejo de né, ter ficado ali no coisa. Eu queria ir para outras coisas. Não, fique aí, cuidando do Fórum LGBTI+. Estamos lá, já há 10 anos, do Fórum de Empresas e Direitos LGBTI+, com compromissos, com gestão das empresas. Eu sou o secretário executivo, não sou o presidente, não sou o líder. Secretário, que é aquele que faz a coisa acontecer, porque tem uma estrutura, inclusive o Marco, né? É uma das lideranças importantes, Marco Castro, PwC, uma das lideranças importantes do Fórum. Depois veio a Iniciativa Empresarial pela Igualdade Racial e depois o Fórum Gerações e Futuro do Trabalho. Você vê, são 5 temas que nós priorizamos no Brasil. E isso como uma ideia da gente fazer avançar os indicadores. O último de 2016, pesquisa do Instituto Etos, né, já ainda não refletiu os avanços que a gente poderia ter com tudo que a gente vem falando de diversidade. Já não estou mais sozinho, né, felizmente,
E trabalho para isso, para ter mais gente trabalhando com o tema de diversidade, equidade e inclusão. Agora nós vamos ter, né, em breve, a nova pesquisa do Ethos, já não mais com 500 empresas. Vamos ver o que os números nos dizem, porque eu acho que eles também estão nos denunciando. Algo a gente está fazendo, coisas lindas, tal, mas algo a gente está deixando de fazer. Algo a gente não está acertando na estratégia, no jeito da gente conduzir, para que essa mudança nos números fosse mais rápida, mais consistente, mais permanente. Então, acho que um momento como esse, que bacana a gente estar aqui, num momento desse, sempre pensando com humildade, né? Assim, vamos celebrar tudo que a gente fez, que sou testemunha, sou ator dessa história importante e tal, mas com muita humildade também para a gente rever. A voz da nossa liderança empresarial está fazendo diferença? Tá. Para encerrar, hoje nós estamos aqui, esse momento alegre e tal, ao mesmo tempo para a comunidade LGBTI+. E penso que para a sociedade brasileira toda, um momento tristíssimo. Lá no Congresso decidiram, hoje está lá em audiência e amanhã vai para a votação, decidiram botar em votação, tirar o nosso direito de casar, de ter família, de ter filhos, né? Então é uma hora da nossa liderança empresarial falar, da sociedade toda falar, mas da nossa liderança empresarial, porque ela nunca falou pelos direitos LGBTI+. Não vou nem falar dos outros temas, né? Que também hoje faz a diferença você ter marcas se posicionando, lideranças empresariais se posicionando, faz. Então, fica aqui também a minha indireta, né? Para dizer, não Marco não só como marca se posiciona, como ele pessoalmente, elogiei bastante, né, Marco? Mas a gente precisa de mais colegas. Até te peço isso. Cutuque lá o nosso grupo ali, para que as marcas se posicionem, para que esse cenário público seja ganhe essa visibilidade, as marcas e as lideranças empresariais, para dizer, direitos humanos nos interessam. Nós que estamos comprometidos com esses negócios que estão sendo repensados, reinventados, né, em busca de outro caminho, nós precisamos afirmar que direitos humanos nos interessa e respeitar pessoas LGBTI+, é básico. Não é uma coisa de esquerda, de direita, de gente avançadinho de coisa, é básico. Retirar direitos humanos de uma comunidade inteira como a LGBTI+, é um absurdo, né? Rei, obrigado. Esse debate que está acontecendo no setor público, de fato, é escandalosamente terrível, né? E eu achava que quem deveria aceitar ou não o casamento era quem eu fosse pedir em casamento, mas parece tem mais gente Você querendo. aceita o casamento gay? Quer casar comigo? Pois é, eu esperava que era assim, né? a única pessoa que queria opinar sobre isso seria a pessoa que eu seria pedindo em casamento, mas parece que tem mais gente querendo participar, né? Ana, primeiro, obrigado por você estar aqui. Eu também queria te agradecer pelo trabalho incrível que você faz no Ethos. O Ethos, ele é quem aglutina tudo isso aqui. É o grande responsável, é um guarda-chuva, né? Quem trabalha com o tema aqui, ou quem não trabalha com o tema, está em outras áreas de negócio, o Ethos, ele lança, há muito tempo atrás, ali, os indicadores Ethos, né? Para a diversidade, para a inclusão. Além disso, tem uma série de cartilhas. E lá atrás, isso foi ouro, né? Eu lembro de um lugar que eu passei que a empresa não estava muito afim, né? Porque eles são longos, são extensos, e com certeza já ouviu isso inúmeras vezes. Demora muito para responder. Mas eu lembro de não concordar, mesmo ainda novinho ali, não concordar com a liderança, de não querer responder o Ethos, porque, na verdade, eu tinha uma agenda pessoal com o indicador, porque eu sabia que ali eu ia aprender. Então, eu tinha o hábito de pegar os indicadores Ethos e fazer anotação, porque ali depois eu desdobrava a pesquisa que eu ia fazer em relação àquele tema, porque a receita do bolo está ali. Tem coisas que não precisa inventar roda, né? Fazer o básico. E, claro, como o Rafa bem colocou, conforme a gente vai trabalhando o tema dentro das organizações, é uma grande... Eu falo que é uma grande cebola, assim. Você vai tirando a casca, vai ficando cada vez mais complexo.
Os problemas que você tem que endereçar são muito mais profundos do que um evento, do que uma palestra. Ana, nesse sentido, como que o ethos ele tem se posicionado? O que vem aí de novidade? E já também te deixa aqui o gancho para você falar do perfil 1100, né? Essa nova pesquisa do ethos. E eu sei que muitos e muitas de vocês se abastecem até hoje do último perfil 500, que traça o raio-x das 500 maiores organizações do Brasil. E sim, teremos o perfil 1100, agora que a PwC faz parte. Então, obrigado. Obrigada a vocês. Bom dia a todos, todas e todos. É um prazer estar aqui nesse painel com pessoas que também eu admiro muito, né? E a gente vem construindo essa história junto às empresas, né? No sentido de fazer com que um discurso de igualdade, né? Um discurso de equidade, ele seja de fato concretizado, né? Eu sou uma mulher negra cis, tenho os cabelos castanhos escuros, olhos castanhos escuros, estou usando óculos e um vestido roxo floral. Eu vou começar, então, falando sobre... O Reinaldo deu o spoiler, né, da nova edição do perfil. A gente vem construindo, assim como ele falou, desde 2001, esse estudo, né, um estudo... o maior estudo que a gente tem no Brasil, né, sobre a agenda de diversidade. Ele se chama Perfil Social, Racial e de Gênero. Durante a série histórica, a gente trabalhava com as 500 maiores empresas do Brasil. E a grande novidade para esse ano é que a gente vai ampliar para as 1000 maiores, né, seguindo a lista do valor econômico, e os 100 maiores bancos, né? A ideia é que a gente consiga entender, né, a última edição sendo de 2016 e tendo a consciência, né, de que muita coisa mudou. A gente tem essa percepção de que mais setores se engajaram nessa agenda, há mais interesse, há mais abertura, né, por parte das empresas com relação à agenda de diversidade. O Reinaldo foi falando, eu lembrando, né, como era no início. Eu entrei nessa história em 2003, então há 20 anos era impossível falar sobre esse tema, né? A gente tinha uma dificuldade bastante grande de entrar, né, de colocar na pauta, né? Apesar de ter o estudo, a gente via a resistência por parte das empresas, e hoje a gente tem uma outra realidade, né? Pelo menos isso a gente conseguiu vencer, né? E a ideia dessa nova edição do perfil é a gente conseguir compreender o que de fato tem avançado em termos numéricos, né? O estudo traz essa leitura e essa análise, né? Um dos grandes destaques que a gente teve na edição anterior era comprovar, por meio dos números, o afunilamento hierárquico, né? Reinaldo falou do aumento das mulheres, mas a gente vê que, em um determinado momento no nível hierárquico, essas mulheres não conseguiam, né, naquele momento, ascender dentro das grandes empresas, né? Então, a gente tem uma expectativa bastante grande para essa próxima edição, para ver o que está acontecendo, né? O que mudou em termos dessa representatividade, né, dessa presença de mulheres, pessoas negras, pessoas acima dos 45 anos, jovens, né, pessoas com deficiência. A ideia é que a gente consiga entender, né, a partir desse universo bastante significativo, né, das 1000 maiores empresas, 1100 maiores empresas, e aí, a partir disso, a gente consiga também definir prioridades, né? O Rei é a nossa memória viva, né, de tudo que aconteceu, e eu me lembro que, a partir, né, também dessa última edição de 2016 do perfil, a gente criou a Coalizão Empresarial para a Equidade Racial e de Gênero, em parceria com o CEERT, né? E nessa parceria a gente buscou trazer, né, pautar a questão da interseccionalidade, que é uma questão que hoje todo mundo, de alguma maneira, está olhando para isso, né? A questão de gênero cruzada com a questão de raça. Como é que a gente faz para que, de fato, né, mulheres como eu, mulheres negras, possam estar nas empresas, possam estar representadas, né, e possam também vislumbrar uma ascensão profissional dentro das grandes empresas, né? Então,
A nossa expectativa é muito alta com essa nova versão. A gente também vai trazer o recorte LGBTI+, né, no sentido de que hoje Rafael comentou sobre isso, Reinaldo comentou sobre isso, né? A gente tem ainda alguma insegurança com relação ao levantamento desses dados, né? Dados relacionados à questão, especialmente de orientação sexual, né? Não tanto de identidade de gênero, mas a gente está pautando aqui nessa nova edição do perfil para também entender como é que as empresas estão olhando para isso, né? E fazendo esse olhar para trás, né? E comparando e dialogando com o que foi colocado anteriormente pelos meus colegas aqui, a gente lá tinha uma percepção dos gestores, né? Acho que Margarete, Rafael, Reinaldo falaram sobre isso, de uma liderança, de uma média liderança que estava, de alguma forma, satisfeita ou não incomodada com a ausência de diversidade, né? Elas olhavam os dados da sua empresa e aquilo está adequado, né? A não representatividade de pessoas negras foi compreendida como adequada por uma parte significativa dos gestores, né? E a ideia é que a gente também consiga entender isso. Como é que evoluiu, se evoluiu, né, a percepção dos gestores com relação a essa agenda, né? Porque a gente precisa do envolvimento, né? Isso já foi colocado pelos meus colegas anteriormente, né? A gente precisa dessa consistência, a gente precisa dessa forma de trabalhar, né, a agenda com uma perspectiva de médio e longo prazo, né? Então, o estudo vai vir, né, para nos ajudar a entender o que mudou, né, e a também priorizar aquilo que a gente precisa ter, né, daqui para frente. A ideia é que a gente lance no início do ano que vem os resultados, né? Então, agora a gente está coletando os dados com as empresas que são elegíveis, né, as 1.000 maiores e os 100 maiores bancos. Fica o convite de quem aqui está, né, e que faz, né, a empresa está nessa lista, para que vocês possam participar. Eu estou aqui, também vou ficar aqui um pouquinho à disposição para esclarecer qualquer dúvida. Esse é um estudo que tem, né, a confidencialidade, então a empresa ela recebe um convite, um link específico que ela vai responder e a gente não vai abrir, né? Porque uma preocupação que às vezes se tem é assim, não estou tão bem assim, então não vou participar porque vou ser exposto, né? A ideia não é expor, né, nenhuma empresa, a ideia é a gente ter condições, né, de a partir de dados consistentes, de dados abrangentes, conseguir gerar esse conhecimento, né, e entender que caminho a gente pode seguir, o que a gente pode efetivamente desenvolver a partir do setor privado, né, mas também de políticas públicas, que a gente sabe, o Ethos tem uma atuação também nesse sentido, né, envolvendo empresas para que a gente possa incidir em políticas públicas para que as ações, né, de diversidade, claro, é importante que elas sejam voluntárias, é importante que elas sejam desenvolvidas de uma forma, né, a partir do engajamento da alta liderança, mas também é importante que a gente consiga aumentar o alcance, né, e as políticas públicas são fundamentais para que a gente consiga alcançar, né, mais empresas, alcançar mais pessoas. E aí, só para concluir, que eu já falei mais do que o meu tempo previa, quero agradecer, né, PwC, Movimento Mulher 360, né, que estão apoiando como patrocinadores essa iniciativa, o Fórum, né, que é um mobilizador e o movimento também mobilizador das empresas, e fazer o convite para o Rafael, para a Iniciativa Empresarial pela Igualdade Racial, para que as empresas também possam estar presentes nesse estudo. Obrigada. Muito bom, Ana. Rafael, está feito o convite. Você quer responder o convite? Quer dizer que eu não sabia. Mas, só fazer um merchan, então. Uhum. Só falando aqui da dificuldade de 20 anos atrás, que de fato era tudo mato. Não sei se vocês conhecem, mas eu tenho outro chapéu, que é a Faculdade Zumbi dos Palmares. Então, você vê o Reinaldo falando, há 20 anos atrás só tinha ele de consultor se virando aí do jeito que dava. Imagina 20 anos atrás, que a Zumbi faz 20 anos esse ano, colocar de pé a primeira universidade
Aliás, Eu estava na fundação, estava em tudo. cortando a fita. Mas para vocês verem como realmente a gente tem uma tarraxa aí para apertar, para ajustar, há 20 anos atrás a Zumbi era a única na América Latina, 20 anos depois ela continua sendo a única na América Latina. Então, alguma coisa aí tá esquisito. Bom, pessoal, vamos avançar aqui. E fica de fato o convite que a Ana fez para vocês, quiserem bater um papo com ela depois. É super importante o avanço nas agendas de diversidade e inclusão, às vezes para que a gente possa estar em outra página, demanda uma ação individual de uma organização para que a gente tenha um olhar mais coletivo depois, porque esse olhar coletivo que o estudo vai trazer vai ser o grande norte para todo mundo que está aqui poder criar as suas políticas internas depois e poder avançar de maneira mais direcionada para o tema. A gente vai falar um pouco dos esforços, né, também desse descompasso dos esforços que são feitos nas práticas de diversidade e inclusão, nas políticas, se elas estão ou não surtindo resultados, enfim, no painel das 14 horas, com a Camila Cinquetti, a nossa sócia da PwC, e como que a gente pode dar um pouco mais de tração nisso, e entrando aqui no segundo momento do nosso painel, que a gente vai falar de futuro mesmo de diversidade. O painel chama Futuro da Diversidade, mas a gente teve que passar aqui, né, desde quando o Reinaldo resolveu querer trabalhar com o tema, para a gente poder entrar agora. Eu e Dom Pedro. Porque é importante. O Cabral. Não é o Cabral. Porque é importante, não tem como a gente traçar essa linha para frente sem falar do que de fato veio e quais são os desafios que surgiram no começo e que continuam muito presentes no dia a dia, como a questão da representatividade de faculdades focadas em pessoas negras, como o Rafael bem colocou aqui. Olhando para frente, Margarete, a gente sabe que tem muita coisa para ser feita, mas alguns pontos específicos assolam e nos preocupam, porque a gente vê que eles gritam um pouco mais do que os outros e que vão ser peças fundamentais para que a gente possa dar um passo mais maduro nas agendas dentro das organizações. Na sua visão, qual é esse ponto que mais te preocupa? Eu tenho falado muito por onde eu passo, nas empresas associadas, nos clientes, nas lives. Então, quem está aqui que me escuta já deve ter escutado eu falar isso, né? Eu sempre falo, e você falou de um outro jeito semelhante, Renato, assim, na jornada de diversidade, equidade e inclusão, quanto mais a gente avança, as perguntas mudam, né? E as respostas também. Então, assim, a gente nunca tem as respostas. O jeito foi péssimo de falar, que eu falei que é uma cebola. Né? É uma cebola. Na verdade, é isso que acontece com nós consultores também. Nós também, quando o cliente vem com a pergunta mais cabeluda, eu falo, não tenho essa resposta. Né? Não vou tirar coelho da cartola. Nós vamos olhar junto e arquitetar como que isso pode avançar. E eu entendo que nós, justiceiros sociais, e deve ter muito justiceiro social aqui, nós erramos um pouco a mão da forma que nós entramos no mundo corporativo. Tem muita gente que não concorda comigo, pode não concordar, tá? Não é um assunto de grupos minorizados, gente. Nós não temos que ter empatia só por mulheres, negros e negras, pessoas com deficiência, 60 a mais. Nós estamos falando de uma outra ambiência. Nós estamos falando de relacionamento com todos e todas. O que eu percebo? Nós afastamos os homens brancos, héteros, cis, dessa conversa. Isso, para mim, eu tenho visto claramente nas empresas. Eles não se sentem incluídos, e tem pesquisas, e a gente acompanha também, e tem motivos muito claros, ou por medo, afinal de contas, se eu falar LGBT e esquecer de pôr o I ou o A, eu posso ser cancelado, eu posso levar uma bronca, por insegurança, inclusive, gerado disso. Apatia ou falta de empatia, afinal de contas, essa dor é do outro, essa dor é da mulher, essa dor é do negro, o que eu tenho que ver com isso? Por vários motivos, eles se silenciam. E com silêncio não ocorre aprendizado. Então, a gente vai lá fazer as formações, você olha, estão os grupos de afinidade. Quem é o público que a gente fala, geralmente? A gente consegue atrair a alta liderança, a média liderança branca, porque esse homem branco, hétero, cis, provavelmente é o líder da sua organização, né? E compõe aí a alta liderança. Eu entendo que a gente tem que começar a traçar uma outra conversa de muito mais aproximação,
Veja detalhes, tá, gente, que eu tenho aprendido fazendo errado também, né? Diversidade, equidade e inclusão está sendo visto muito mais como casca de banana do que oportunidade em algumas empresas, tá? Em empresas maduras no tema, porque muda o líder, muda. Então, assim, se aparece lá, lá vem ela, vai falar com a... É o assunto que precisa de orçamento, é o assunto que precisa de energia, é o assunto que precisa ter centralidade no negócio e que os resultados, muitas vezes, e estão indagando muito, né? Quais são os resultados tangíveis, como que eu justifico o orçamento, e a gente tem discutido muito sobre isso, né? Em resultados tangíveis para o negócio, porque todas as pesquisas existentes no Brasil e fora só diz respeito à correlação e não à causalidade. A gente precisa ter uma pesquisa, estou encampando isso, depois vou convidar vocês, para a gente ter uma pesquisa que mostre causalidade, né? O que isso impactou em marca, em reputação, em inovação, em produtividade, em lucratividade. E quando a gente chega lá para fazer um workshop, um letramento antirracista, um letramento antimachista, vocês concordam que a gente está partindo do princípio que ele é culpado nessa relação, né? Se ele não se acha racista, e a grande maioria dos brasileiros não se acham, por que ele tem que fazer algo para aprender a ser antirracista? Vocês estão entendendo qual é a lógica? Nós temos que trabalhar muito mais para ele ser um líder humanizado, inclusivo, porque é esse líder que vão exigir na próxima onda do mercado, as palavras importam, entendeu? Letramento, a gente fala para pessoas que estão zeradas em algum assunto, analfabetas, e que nós temos que letrar. Eles não estão zerados, muito pelo contrário, eles têm que desaprender muita coisa. Então, assim, eu entendo que nós temos que olhar para esse público com outro olhar. Eles estão se sentindo excluídos, não estão participando, são eles que decidem, são eles que definem o orçamento. Vamos dizer, o ativismo social, ele funciona com algumas ferramentas, nas redes sociais, na academia. O ativismo corporativo, porque sim, nós estamos fazendo ativismo, a gente tem que usar outras ferramentas, e não são as ferramentas do ativismo social. Cancelar, colocar o dedo na cara, falar que é racista, machista, que errou, que falou... Esse não é a forma de fazer as coisas andarem nas empresas. E eu estou bem atenta a isso, porque nós já estamos com as consequências dessas ações. Eu acho que é um tempo de a gente falar de inclusão para todos mesmo, para todas, para todos, e não só para nós que somos dos grupos minorizados. E para isso exige outras ferramentas, né? Excelente, Margarete. Sabe que a gente compartilha aí da mesma visão, o quanto que a gente precisa ter pessoas muito bem formadas, que saibam navegar no ambiente corporativo, fazer diversidade e inclusão em rede social é uma coisa, e todas são muito legítimas, isso é importante colocar aqui. Tudo tem espaço, tudo tem um público. Fazer diversidade e inclusão na academia é outro, quando você faz a geração de conhecimento ali da base, né? Fazer no corporativo é outro caminho. Óbvio que todo mundo quer chegar no mesmo lugar, ambientes mais abertos, mais inclusivos, mais representativos, mas a forma, de fato, precisa ser melhor trabalhada, né? Considerando isso, o Rei, é a mesma pergunta. O que te assola? Além das dívidas. Bastante. Margarete, não foi a história desse tema, não foi construída assim por quem a plantou. No ethos, na coisa toda. O meu livro, eu criei um slogan em 2001, em 90 e pouco lá para o Bank Boss, que era o Diversos Somos Todos, que virou o nome do meu livro, que era essa tentativa de trazer. Então teve uma coisa boa que aconteceu, estou falando isso para projetar o futuro, que foi um monte de gente, felizmente, entrou no tema. E com várias abordagens. Nós mesmos, no meio empresarial, a gente ainda não consegue explicar o porquê. O Marco falou disso depois, o Camilo. Por que investir em diversidade, equidade e inclusão? Então, quando a gente não sabe falar, pela questão social, aí vem o ativismo social. Não, porque dá resultado, é também isso. E é tudo junto e ao mesmo tempo. Então, isso para o futuro, acho que a gente está construindo aí essa ideia de
é um tema de transformação organizacional, não é um tema qualquer no sentido para uma empresa qualquer, é para esse mundo empresarial que está entendendo direitos humanos como base da agenda de sustentabilidade, de negócios sustentáveis. Então vai ter esse posicionamento aí conduzindo os porquês de investir nessa questão. Não é um tema que vai sumir, porque sumido ele já estava. Aquela coisa que eu falei, gente, eu cuido de gente, não de mulher. Eu nem vejo se a pessoa é mulher ou é homem. Falo, nossa, que perigo, né? Então, a gente já saiu dessa fase. Agora, fazer gestão de pessoas, gestão de clientes, gestão de relacionamentos, pensar produto, serviço, atendimento, comunicação, vai ser considerando a diversidade. Então, uma das coisas que falam é, futuro da diversidade é sumir, porque vai entrar na veia, vai virar tudo natural. Fala, eu não quero ser natural de novo, porque senão está lá em votação o casamento, que a gente conquistou desde 95, né, que o movimento lutou por isso e agora está lá em votação. Então, esse negócio de sumir na multidão a gente já fez. Não deu certo. Então, não vai sumir. Não vai sumir. Vai ser o tema cada vez mais presente. A interseccionalidade é outra coisa que sempre teve presente. Sempre teve presente. Nunca foi uma coisa... um olhar contra a diversidade é que via gente como mulher, LGBT, essa coisa toda, mas a gente sempre se viu de uma forma plural, mas não conseguia colocar isso na prática. Nós estamos conseguindo, por exemplo, no fórum, nunca eu vi, porque eu fui da fundação do Movimento Negro Unificado, estava lá em 1978 na escadaria, olhando o seu colega, o seu xará Rafael lá e outros do movimento, Abdias do Nascimento, Lélia Gonzalez, pode olhar o que estava sendo dito ali, já se dizia dessa interseccionalidade. E já saíamos na rua juntos, o movimento LGBTI+, que eu também estava lá na criação do Grupo Somos, já saía todo mundo na rua junto, porque o nosso inimigo era a ditadura. Ou seja, tem uma facilidade hoje, como antes, da gente se enxergar de uma forma mais plural. No Fórum LGBTI+, nós elegemos a questão racial, pessoas negras LGBTI+, como prioridade. Olha que bacana. Fica invisível isso? Fica, né? Porque as práticas ainda não chegam lá nessa questão, mas nós somos isso, aquilo e muito mais. Ninguém se reduz a uma das suas características. A gente pega essas características para poder dizer, olha, isso daqui não está sendo considerado. Isso daqui está sendo deixado de lado, essa coisa toda. Então, esse futuro da interseccionalidade vai trazer o mundo queer, não só LGBTI+, mas toda a visão da questão queer, ou seja, não me reduza a uma caixinha. Me veja como, né, não aquela pessoa que some na multidão do passado, mas me enxergue de forma mais tridimensional, pluridimensional, né, que é a vida, que é como a gente é. E isso da liderança a gente vai ter no Brasil, está mostrando já agora esse divisor de água. Quem está entrando na agenda ESG e quem não quer entrar. Nós vamos fazer o quê com quem não quer entrar? Continuar tentando convencer para dizer, venha, venha, venha. Mas está se criando esse divisor de águas daquele mundo empresarial, de um ambiente de negócio que está percebendo assim, puxa, eu posso. Tem uma escolha aqui para fazer e a gente está optando para ir por esse caminho. E isso vai gerar as mudanças importantes, por exemplo, ter voz empresarial falando dos temas públicos. Como se a empresa não fosse pública, né? Mas a gente tem essa ilusão no mundo empresarial. Nós temos dinheiro, nós somos arrogantes, né? Podemos fazer as coisas, a gente pode estar aqui e nem olhar lá o que está acontecendo no Congresso Nacional, por exemplo. Vou encher o saco com isso. Porque a gente, tudo bem, estou falando isso porque quantas pessoas da comunidade LGBTI+, que estão dentro das empresas, não está nem sabendo, nem acompanha, porque está ali, está bem. Então, nós vamos ter uma liderança empresarial que vai nos puxar para dizer, presta atenção, vai aprender como está aprendendo a falar de temas públicos, a partir do lugar de fala, né, do mundo de negócios e tal. E nós vamos ter o desafio de ter gente formada, capacitada, para atender o mundo empresarial. Não vou nem falar de políticas públicas, educação e tal.
é um dos temas que tem me preocupado bastante. Nós não temos uma escola. Eu me dediquei há 20 anos com as escolas, todas de negócio. Onde tinha um curso lá, me chamavam, eu ia. E não era, sabe, não pagava bem. Era né, escola de negócio e tal. Não conseguimos criar um curso de diversidade. Não tem. Nós vamos ter que ter para acelerar a formação dos profissionais que têm que entrar nesse mundo, e urgente. A gente está tendo mais demanda hoje do que profissionais preparados, habilitados. E aí, volta lá para o alerta que a Margarete deu. Gente que às vezes vem com a sua bandeirinha e está bem, tudo bem. Mas isso não é o assunto. O assunto é a transformação do todo. Para pegar a tua formação, eu sempre uso essa imagem. A reação física, assim, senta aqui do meu lado, né? Mas você fica aí, eu fico aqui, tá? Não necessariamente a gente está se entrosando. Se amassa 2 latinhas lá, elas continuam sendo latinha. Diversidade está tratando da reação química. Eu não sou mais o mesmo quando eu interajo com você, você não é mais o mesmo, o todo se transforma, né? Senão não é reação química, né? E a gente está em busca disso, de tema de transformação da organização, transformação organizacional, transformação do todo. De quem? Das minorias, não sei o quê. Não, de todo mundo. É um convite bonito da diversidade, do diverso somos todos, porque fala assim, eu sou uma pessoa LGBTI+, e posso ser racista, machista, coisa. Ninguém está fora desse convite da gente repensar a qualidade das nossas relações. É isso. Rafa, mesma questão para ti, até pegar o gancho aqui do Reinaldo, dessa qualificação das pessoas. Eu sei que a gente conversou um pouco nos bastidores, o quanto que isso para a temática ali da agenda racial também é importante, para que ela ganhe maior penetração e tração nas empresas. Isso para ti também é um desafio? Engraçado, eu não lembrava dessa pergunta anterior, que eu estou aqui tentando pensar uma resposta e falhou. Pergunta complexa, não a minha, a que se passou aqui anteriormente. Vou responder a sua. Mas o Brasil é um país muito interessante e peculiar. Porque, por exemplo, quando a gente trata dessa questão da diversidade e inclusão, que ganhou força, principalmente nos últimos 6, 7 anos, parece uma novidade. Agora, se você volta minimamente para Florestan Fernandes, Roger Batista, década de 40, todo o mecanismo de como isso funcionava já está lá. Né? Interessante, já está lá. Não tem novidade. Você pega a antropologia, mas vai andar para frente essa conversa. E o Brasil é o único país fora da África com maioria de pessoas negras. E a ideia, e é parte da complexidade da discussão dentro das empresas, é porque esses problemas extremamente multifacetados e complexos, que atravessam toda a estrutura social, tendem a ficar mais invisíveis, principalmente no Brasil. Por quê? Porque quando você olha para os Estados Unidos, imediatamente você imagina o seguinte, e muito do que foi o racismo velado no Brasil, a justificativa era essa. Olha lá os Estados Unidos, tem Ku Klux Klan, o pessoal põe fogo, corre atrás dos negros, não sei o que, tal. Então lá é muito mais violento. Olha o apartheid da África do Sul. O que é difícil de compreender é que o racismo no Brasil é extremamente sofisticado e muito mais violento. O que pouca gente sabe é que nos Estados Unidos, desde 1867, tem universidade para negros. Mais de 100, com orçamento público. Imagina tentar... Aqui a cota foi um rolo danado, não a cota social, a cota racial. Imagina para uma universidade pública com dinheiro. Então, era um para o lado, um para o outro. Só que toma aqui a sua universidade, pelo menos. E não são universidades, um predinho. Quem já viu, é um negócio absurdo. Aliás, com estádios de futebol americano para 30, 40, 50 mil pessoas. Uma universidade híbrida, né? Pública, mas que paga mensalidade. Mas que você 20, 30, 40 mil negros estudando. E já é a terceira, quarta, quinta, sexta geração. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando você recorta o tema racial, você precisa lembrar desse detalhe. Porque algumas coisas que vêm de fora no Brasil são distorcidas. Por exemplo, quando você pega os ODS, você vê gênero. E gênero, teoricamente, são todas as mulheres. Mas gênero no Brasil não representa mulher negra. É só olhar os pilares de diversidade de gênero nas empresas. É só olhar as metas. E quando você fala de metas para mulheres,
Vai que é uma maravilha. Todo o programa de ascensão, você sabe fazer, ó, que negócio, que beleza, dá para fazer. Vamos fazer para a pessoa negra. Ih, mas tem que pensar, não sei muito bem, vamos conversar ali. Mas não é para gênero? Inclusive o índice da B3 fez isso. Gênero está aqui, mulher negra não está. Mas que gênero que maluco que é esse? Então, essas peculiaridades brasileiras, por exemplo, quando você fala de mudança climática, como é que você fala de mudança no mundo? Vai lá falar de mudança climática sem falar de justiça social, sem falar de racismo ambiental. Você vai ficar voando. Em qualquer discussão aí, você vai ficar voando. Ou vai ficar falando sozinho. Não tem sentido, mas quando vem para o Brasil, faz sentido. A gente fala de carbono, fala de mudança climática e estamos aqui, São Paulo. Só você ir ali na represa ver os estudos da prefeitura, você vai ver que 70% das pessoas que moram em zonas irregulares são pessoas negras. Olha que negócio legal do SG lá para você ir fazer. Porque o SG é um recorte do mundo financeiro dentro da sustentabilidade. E aí, a única coisa que a empresa deveria fazer essa reflexão é o seguinte, se eu quero tratar do tema sustentabilidade, e isso é um valor, tem que ser um valor. Se não é, não precisa fazer. O comentário da Ana é muito interessante nesse sentido. Eu já tenho escrito sobre, agora é o papel do poder público. Vou pegar o exemplo da questão do LGPD, ou da discussão, de censo, pode, não pode. O governo veio e canetou. Agora a legislação mudou, Estatuto da Igualdade Racial, tem que fazer, e a cada 5 anos o IBGE faz o compilado total. Pronto, agora tem que fazer. Quando você pega os dados de 30 anos atrás, são exatamente os mesmos de agora. Mas se você quiser voltar mais, faça um convite. Volte até 1930, com a indústria paulista. Você vai ver, 93%. E, obviamente, com o imigrante nesse sentido, não tem culpa, é um dado histórico. 93% era de imigrantes, o resto de filho de imigrante. É só você voltar lá. E esse número hoje, de alta liderança, quantos por cento são? 93, 94, 95, é o mesmo número. De 1930. Se quiser, a gente volta mais. Quer ver? Vou fazer um recorte rápido para você. Eu sou advogado. Que advogado no Brasil sabe qualquer coisa antes da abolição? Porque toda a estrutura laboral de trabalho no Brasil foi construída e legalizada sobre a égide e para regular a escravidão. Que advogado sabe falar alguma coisa sobre isso? Que escola ensina? Que faculdade? Quando você fala do efeito da violência, do racismo ou da discriminação, que psicólogo teve lá na sua instituição o que isso significa? Nada. Por isso que o esforço das ações afirmativas foi justamente que não fosse só social. Porque os pilares, se você for voltar nos livros que eu te falei, a grande construção brasileira é que o problema é social, só. Estanque, é distribuição de renda. Os ciclos econômicos demonstraram que não era só isso. São Paulo cresceu quase que 10% ao ano por quase 30 anos. O negro não foi incluído. Então, veja as peculiaridades. E quando a gente fala de toda essa questão de pessoas, ela está descolada dessa ideia de carbono. Porque carbono tem dinheiro. Quando você vem, e você imagina, num país com quase 60% de pessoas negras, a gente tem que discutir diversidade, tem que explicar para o líder que isso é importante. Mas então, que negócio que é? Então paga todos esses compromissos, que agora não é mais nem visão, propósito. Propósito do quê? Não é sustentabilidade de médio e longo prazo? Não é isso que está falando? Então paga tudo isso. É porque é de propósito, é nesse... Então, essa discussão que parece filosófica e descolada da prática, porque geralmente a gente recebe receita de bolo, como é que eu resolvo aqui? Que para a semana que vem tem que apresentar. A semana da consciência está aí. Tem que pôr o número. Como é que põe aqui? Preciso pôr 20% de liderança de hoje para amanhã. Não resolve. Principalmente, esse é o papel da liderança, e principalmente desse consultor, dessa pessoa que se apresenta. E eu, particularmente, é uma opinião pessoal minha. Eu, como advogado, nunca começo contando minha história triste. Eu sou advogado, eu sou técnico, eu tenho aqui minha representação e os projetos que eu apresento. Toda reunião de diversidade começa com história triste. Porque um dia eu era pobre, outro dia não sei o quê. Não, vamos para frente, o negócio aqui é profissional, vamos apresentar aqui as questões. Por que eu estou dizendo isso? Porque daí, com essa intrincada realidade que se apresenta no meio de uma transformação, no meio de uma geração que está saindo, esse pessoal dessa faixa nossa aqui, 40, 50, já está para sair fora. Agora entender o que as próximas gerações estão vindo e, principalmente, a conscientização do todo. Porque a gente vai ter como fazer essa leitura como sociedade para não permitir o que está acontecendo hoje. E com todas as suas salvaguardas, com todas as suas crenças e valores. Mas quando a gente fala de direitos humanos no Brasil, a gente nunca falou da questão racial. Sustentabilidade nunca foi a questão racial. E isso precisa estar muito evidente. Por quê? Porque eu nunca fui adepto do lugar de fala. Aonde eu estou,
eu tento levar a voz do oprimido. Bom, eu sou homem, mas ninguém está aqui falando de mulher negra, vai ser eu mesmo fazer o quê? Ah, não tem LGBT? Pode deixar que eu mesmo falo. Então, veja, enquanto a gente realmente não conseguir, enquanto sociedade, enquanto empresa, reconhecer esse valor, vai ficar nesse chove não molha. Não é? Tem ações bacanas, mas resultado mesmo. Por quê? Porque nós estamos mexendo num espaço de poder. Alguém vai entrar e alguém não vai entrar. É simples, o topo da pirâmide é pequeno. Aí tem duas opções. As empresas vão se movimentar e vão sair na frente e vão implementar uma medida interessante, pelo amor, ou pelo interesse, ou pela agenda, ou qualquer coisa do tipo. Ou em algum momento, como já foi ventilado várias vezes, o Reinaldo e os mais antigos aqui lembram disso, né? Como é que resolveu a questão do PCD? Cota. Dali a pouco o governo vai baixar um negócio aí, vai meter... Ela fala assim, mas que loucura. Não, isso acontece na África do Sul, por exemplo. Isso acontece em programas dessa natureza em filmes nos Estados Unidos. E em tantas outras produções. Não é intervenção? Na hora que baixar uma lei de cima para baixo, aí acaba a discussão. Porque é só você pegar a base até a coordenação. Vai fazer um negócio assim. Aí chega na diretoria, gerência, cai para uns 6, 7%. Gerência para cima, sumiu. Mas o que aconteceu com a base? Porque aí é aquela discussão, né? Aí mistura laranja com banana. Segura o tempo aí. Laranja com banana. Fala assim, não. Segura o tempo aí, produção. Tá tirando a cadeira. Laranja não vai convidar mais. Mas é só essa. Pô, a gente fala, não tem gente qualificada. Não é verdade. Pega os resultados do índice, você vai ver o que as empresas estão dizendo. O maior problema é a falta de objetivo claro e bem definido. Está lá no site, pode ver que você vai ver que eu não estou mentindo. seteempresarial.com.br, pega a edição do ano passado, terceiro volume. Mas mais do que isso, olha para a estrutura da empresa. Não precisa nem ir muito longe, olha dos bancos. Sempre teve 15, 20, 10% de negros. A pergunta é como é que eles não conseguem subir. Essa que é a grande questão. Então, por isso que eu concordo razoavelmente, em partes, com o que o Reinaldo falou, com o que a Margarete falou, porque realmente o espaço necessita de estratégia. Só a estratégia pode ser chutar canela, pegar o Marco ali, sacudir ele, cadê o número, coisa do tipo. Mas provavelmente só vai dar certo uma vez só. Cuidado aí, Marco. Ou você pode tentar conversar com o Marco. E o Marco talvez possa entender. A grande questão é que educação tem limite. Sensibilização tem limite. Letramento tem limite. E a educação, por diversas vezes, foi usada na história como instrumento de opressão. É simples a discussão. Então, letramento, precisa letrar. Eu não gosto do termo letramento, mas quem sabe contar qualquer história aí, o que aconteceu depois da abolição? Acabou a escravatura, não tem negro no mercado de trabalho. Mas foi isso que aconteceu? Por exemplo, você sabe o que é a política de branqueamento, quanto que o governo investiu? Tá bom, então... Eu nem sei se eu respondi a sua pergunta, mas eu respondi a primeira lá. Muito bom, Rafa. Bom, gente, infelizmente a gente vai ter que encerrar. Essa era uma preocupação, de fato, desse painel. Quando você junta 4 monstros desses daqui, não dá para segurar. Pessoal, muito obrigado. Ana, muito obrigado. Margarete, Rafa, Reinaldo. Pessoal, o Summit só está começando. A gente vai ter muita coisa boa aqui. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas mais uma vez. Obrigado.